Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos iniciar o primeiro trimestre do ano de 2022. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, a autoridade da Bíblia. E na aula de hoje nós vamos relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Também nós vamos pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E ao final da aula nós vamos apresentar a mensagem da Bíblia. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Professores da EBD querem enriquecer suas aulas? Visite nosso site www.moldado.com. Estudos e mensagens e faça o download dos slides na lição Adulto e Jovem. www.moldado.com. EBD, moldando eu e você. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2022. Nesse trimestre nós vamos estudar a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Estudos e mensagens. No nosso site você vai encontrar os slides que aparecem na vossa tela. Você pode fazer o download gratuitamente. Também no site você vai encontrar os slides para a lição Classe Jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, a autoridade da Bíblia. A leitura bíblica em classe está nos Salmos 119, versículos 1 a 8. Salmos 119, versículos 1 a 8. O texto áureo da nossa lição, Salmos 119, o verso 1, nos diz: Bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Felizes são aqueles que buscam colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. Felizes são aqueles que se esforçam para andar conforme diz o Senhor nosso Deus, através da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. A verdade prática, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Aqueles que creem na Bíblia Sagrada, aqueles que creem nas Sagradas Escrituras e que procuram colocar em prática esta palavra para o seu caminhar, para o seu andar, para o seu viver nesta terra, com certeza são felizes e se esforçam para que a Bíblia seja verdadeiramente uma regra de fé para a sua vida e prática no seu caminhar, no seu viver dia a dia. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Nós precisamos ler e precisamos compreender a Bíblia. Para compreendermos a Bíblia Sagrada, não somente precisamos ler, precisamos também meditar, precisamos também da ajuda do Espírito Santo, que nos vai dar uma orientação, que vai nos ajudar na compreensão de cada verso da palavra de Deus, de cada texto,
de cada frase, de cada livro. O Espírito Santo nos ajuda para que nós possamos colocar então essa palavra na nossa vida e andarmos conforme diz o Senhor através da sua palavra. Então, nesse trimestre, nós vamos reconhecer a supremacia da Bíblia. Isso na fé cristã. Também vamos ver a sua autoridade, inspiração, inerrância e vamos aplicar as Escrituras Sagradas à nossa vida cristã diária. Então vamos para a nossa introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Então ela está fundamentada em Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade da palavra de Deus depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Então a compreensão da palavra escrita, o entendimento vem de Deus e não dos homens. Os homens recebem uma instrução de Deus, uma iluminação de Deus para explicar a Bíblia Sagrada. Então, desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. A maior autoridade vem de Deus. E o que vem de Deus está escrito, é a sua palavra. E a sua palavra nós compreendemos com a luz, com a iluminação do Espírito Santo. E assim, com graça, podemos transmitir às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E assim elas creem e recebem Jesus Cristo na sua vida. Veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e também a mensagem revelada na palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, que começamos a ler, o Senhor nosso Deus, Ele fala conosco quando buscamos compreender o que ali está escrito. Então o Senhor revela para nós o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer, como devemos caminhar, como devemos andar para sermos felizes, como devemos fazer para pregar o Evangelho, como devemos fazer para anunciar a salvação àqueles que necessitam, àqueles que precisam de Deus, que precisam de Jesus na sua vida. Então, vamos ver a autenticidade, a autoridade, a supremacia, o poder de Deus registrado, então, através da sua palavra. O tópico de número 1, a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Então, de onde vem, ou seja, de onde se originou a Bíblia Sagrada? Do próprio Deus, que fala com o homem através das Sagradas Escrituras. Sabendo primeiramente isto, disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Veja que a palavra de Deus
ela foi escrita por homens que foram inspirados a escrever aquilo que o Espírito Santo o orientava a escrever, o direcionava para escrever. A origem da Bíblia, ela parte então do próprio Deus e não dos homens. Paulo também vai corroborar, vai confirmar que a mensagem bíblica ela veio do alto, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para corrigir, para instruir também em justiça. É através da sua palavra que nós somos corrigidos, que nós somos orientados, que nós somos exortados por Deus como andar no seu caminho, como fazer a sua vontade, como fazer conforme Ele quer que nós façamos. Os apóstolos também ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Jesus Cristo deu, então, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, os apóstolos ensinam que a palavra foi escrita por homens, mas foram homens cheios do Espírito Santo, homens inspirados por Deus, escreveram sob a orientação, sob a direção do Espírito Santo. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Ela é a carta magna de Deus aos homens. Deus deixou escrito que o homem deve fazer para ser salvo da condenação eterna. Deus deixou escrito que os homens devem fazer para viverem na orientação e na direção divina e serem salvos. Deus deixou escrito para o homem como ele deve ter uma família abençoada, como ele deve andar no meio da sociedade, o que ele deve fazer para ser bem-aventurado e feliz, mesmo em um mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de enfermidades, cheio de doenças, mas aqueles que têm Deus na sua vida são felizes porque as Escrituras Sagradas foram reveladas a ele. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso, e por isso constitui-se em única regra, uma regra infalível, ou seja, a palavra de Deus, ela não falha, é uma única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. A palavra de Deus molda o homem, transforma o homem em uma nova criatura, e esta nova criatura, formada, moldada pela palavra de Deus, agora se comporta assim como Deus quer que ele se comporte diante da sociedade. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divina escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Não existe livreto, não existe frases, não existe outros livros, não existe outra Bíblia.
nós temos a palavra de Deus, que foi direcionada a todos aqueles que quiserem ser salvos. Outra palavra, outros livros, ou mesmo os livretos que não tem origem em Deus, não parte de Deus, não parte da sua palavra, porque nós já temos as Sagradas Escrituras, que é única, escrita por homens, mas homens cheios do poder de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que escreveram as Sagradas Escrituras. O segundo item do primeiro tópico da nossa lição fala sobre a revelação geral. Qual é a revelação geral? Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, por meio do universo e por meio da natureza humana. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora de sua vontade. Todos os acontecimentos até hoje foram porque Deus quis, foram da vontade de Deus. Os governos que até hoje estiveram em seus tronos, os reis, os imperadores e governos e presidentes, é porque Deus quer, é da vontade de Deus. Se nós lemos Daniel 2:21, também 4:25, Romanos 11:22, nós vamos ter tudo isso confirmado pela palavra de Deus, conforme escreveu o apóstolo Paulo. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, em tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que está ao redor do homem. Quando ele olha, ele vê as estrelas, ele vê o sol, ele vê a lua, ele vê as chuvas, ele não vê, mas sente o vento, as árvores, toda a natureza do universo foi criadas por Deus, e Deus se manifesta então através de todo o universo criado e tudo quanto há neles. Na natureza humana, a natureza moral do homem, ou seja, quando fala de comportamento, a natureza moral do homem imperfeita pelo pecado, mas revela então o caráter moral de Deus. Não há desculpa para o homem dizer: eu não creio em Deus. Ora, Deus não está se importando. Se o homem crer, ele existe. Se ele não crer, ele vai continuar existindo da mesma forma. Deus está se manifestando, está se revelando ao homem através da história, através do universo e da própria natureza humana. O item de número 3 fala da revelação especial de Deus. A revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento de Deus. Então não há desculpa para o homem dizer que não conhece a Deus, quando Deus está se revelando através da história, quando Deus está se revelando através do universo, quando Deus está revelando na sua própria natureza. A revelação especial oferece então a redenção para o perdido pecador. A revelação especial é a que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. A revelação especial traz para o homem a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Jesus veio a este mundo cumprir uma missão do Pai, uma missão de Deus nesta terra. Ele veio anunciar as boas notícias. Ele veio trazer o homem as boas novas de salvação. É Deus se revelando ao homem e trazendo para o homem a redenção, a regeneração, a transformação e a santificação, para depois a glorificação. Reconhecemos a revelação especial, então, no Verbo vivo, na palavra que é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, ou seja, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando o homem passa a reconhecer que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que Jesus Cristo perdoa o seu pecado, que Jesus Cristo transforma a sua vida, então o homem passa a ser salvo. Quando ele não reconhece tudo isso, ele continua vivendo sob a ira de Deus, ele continua vivendo, mas para a sua própria condenação. Mas aceitando Jesus, reconhecendo Jesus, o homem é salvo da condenação eterna. O tópico de número 2 fala das evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências, aí nós vamos ter as evidências internas e as evidências externas. A autenticidade da Bíblia. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Então, a autenticidade da Bíblia, quando aplicada às Escrituras, diz-nos que a Bíblia tem autoridade, tem poder. Evidências internas. Unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas e um dialeto, ou seja, no hebraico e no grego, e um dialeto no grego koiné, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias diferentes, distintas, que abordaram centenas de temas que nós temos na Bíblia Sagrada e nós estudamos para nossa edificação espiritual. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos vão se harmonizar, formando um todo sem qualquer contradição. As doutrinas bíblicas, elas são então concentradas no ensino que traz edificação para a vida espiritual. Se não houver harmonia de textos, não há doutrina. Texto isolado não é doutrina, mas quando os textos se harmonizam dentro da palavra de Deus, nos traz um ensino que vai edificar a nossa alma, que vai alimentar o nosso espírito, e nós vamos crescer, tanto na graça quanto no conhecimento de sua palavra. A ação do Espírito Santo, ainda falando sobre a evidência interna. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se o homem quer ouvir a palavra de Deus ou quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Com certeza, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar na sua vida quando o homem lê
a palavra de Deus, querendo ouvir a sua voz, ele tem então a voz de Deus que fala com ele grandiosamente. Como os discípulos no caminho de Emaús, é aquele que aceita a mensagem da palavra e experimenta a chama do Espírito arder no coração. Assim passa a compreender o plano da salvação. Então, quando o homem ele quer ouvir a voz de Deus, ele lê a Bíblia. E com certeza Deus vai falar ao seu coração. Ele aceitando a mensagem de Deus no seu coração, ele vai ter a compreensão do que é a salvação da condenação eterna. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras, ou seja, os cumprimentos, aquilo que foi sendo, que vem acontecendo, as profecias do Antigo Testamento, que vem acontecendo no Novo Testamento, e as profecias do Novo Testamento, que vem acontecendo nos dias atuais, vão comprovando que a Bíblia, ela é sempre verdadeira, e ela tem autoridade, ela tem poder. O Novo Testamento registram as profecias do Antigo Testamento que deveriam acontecer após o nascimento de Cristo. E tudo isso veio a acontecer e vem acontecendo até os dias de hoje. Principais eventos profetizados no Antigo Testamento que aconteceram com a clareza, ou seja, com uma clareza enorme no Novo Testamento. Podemos ver alguns principais como o nascimento virginal de Cristo. Está escrito onde? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Isto se cumpriu onde? Mateus capítulo 1, versículo 23, já no Novo Testamento. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No capítulo 1, versículo 21, vai dizer que Jesus nasceu e trouxe salvação para todos os homens. A morte de Jesus Cristo na cruz também. Os Salmos 22 e o verso 16 nos diz: pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Ou seja, fala da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando seus pés e mãos foram cravados na cruz do Calvário. João 19:36, já no Novo Testamento. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Local da sepultura de Jesus, onde está escrito, Isaías capítulo 53 e o verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Mateus 57, o verso 60, nós vemos o cumprimento. E o pôs do seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. É só ler a Bíblia, meu irmão. É só ler a Bíblia, meu amigo. E você vai ver o cumprimento das Sagradas Escrituras, tanto lendo no Novo Testamento, como nos acontecimentos dos dias em que nós estamos vivendo. É só fazer uma comparação e você vai ver a Bíblia se cumprindo dia a dia em nossos dias.
Evidências externas. São muitas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas, ou seja, a história externa, tudo aquilo que vai se descobrindo, tudo aquilo que vem acontecendo aos olhos dos homens, vão comprovando o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Por vezes essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, ou seja, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das ações, as descobertas arqueológicas, que cada dia vem comprovando que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus tem origem no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Também os pressupostos da ciência vão apontar para a autenticidade, para o poder, para a autoridade da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido em toda a história. A Bíblia é o livro, vale a pena repetirmos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e mais lido em toda a história. Se ele é o mais lido, também ele é o mais vendido em toda a história. Todos conhecem. E hoje, mais ainda, as pessoas estão lendo a Bíblia Sagrada. Aleluias! Nós louvamos a Deus por isso. O tópico de número 3 fala sobre a mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Ou seja, o homem crê e coloca em prática e tudo acontece. O homem crê que a sua vida pode ser mudada e ele começa a obedecer a Bíblia, daqui a pouco ele está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz que eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, o pecado já se passou, os maus comportamentos já se passaram, a vida de trevas e de pecado já se passou e agora se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, tem um novo comportamento, uma nova fala, um novo andar. A Bíblia está sendo vivida na sua vida. E quando isto acontece, acontece por causa da fé do homem. Nossa declaração de fé professa: a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Ora, como nós provamos que amamos a Deus? Amando o nosso próximo, amando as pessoas. E como nós podemos amar as pessoas? Falando da palavra de Deus às pessoas. Devemos querer que as pessoas sejam também felizes como nós somos, que sejam salvas também da condenação eterna, que vivam felizes. A Bíblia fornece esse conhecimento. Então nós precisamos a cada dia mais conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia Sagrada, mais passamos a conhecer a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Não necessitamos de uma nova revelação para nossa salvação e de nenhuma tradição humana para nosso crescimento espiritual.
não necessitamos de uma nova revelação. A revelação de Deus para os homens já foi dada. A profecia de Deus para os homens já foi profetizada. A Bíblia é a profecia para o homem. A Bíblia Sagrada é a revelação daquilo que Deus quer para o homem. Assim ratificamos, confirmamos que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a fonte final de toda a autoridade. Não há outro livro que tenha maior autoridade do que a Bíblia. Não existe um livreto, não existe um outro livro que tem mais autoridade do que as Sagradas Escrituras. O segundo item fala sobre o poder da palavra de Deus. Ah, quanto poder tem a palavra de Deus! O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica bem como também o martelo que despedaça a penha. Então, a Bíblia Sagrada é como fogo que consome e purifica o pecado que está no homem, limpando ele, purificando a sua alma, para que ele seja uma nova criatura, para que ele seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ele é como um martelo que vai batendo, que vai despedaçando, que vai destruindo tudo aquilo que corrompe a humanidade, tudo aquilo que corrompe o homem. A palavra de Deus, ela vai destruindo todo o mal e fazendo com que o homem seja uma nova pessoa. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, e nós podemos ler aqui, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os seus pensamentos, julgar também as intenções do coração do homem. Ora, Deus, através da sua palavra, Ele conhece a intenção do seu coração, Ele conhece o pensamento dos homens, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente, e Ele também é um Deus poderoso, e Ele também é um Deus poderoso, Ele é um Deus presente, porque Ele também é onipresente. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás, e o que Ele usou? A palavra de Deus. Como nós podemos vencer então as falsas doutrinas? Como nós podemos vencer as heresias? Como nós podemos vencer os falsos profetas? Como nós podemos vencer Satanás, que usa homens que quer tirar a salvação daqueles que são salvos em Cristo Jesus? Conhecendo a palavra de Deus. Jesus nos deu o exemplo quando Ele esteve no deserto. Ele derrotou Satanás usando o poder da palavra de Deus. Ele venceu as sugestões do diabo, porque o diabo
foi dando sugestões para que Jesus pecasse, para que Jesus desobedecesse, mas Jesus, ele tinha a palavra, e então ele, sendo a palavra e usando a própria palavra, Jesus citou Deuteronômio 8:3, também Deuteronômio 6:16 e também Deuteronômio 4:39. E nessas três sugestões satânicas, Jesus venceu Satanás e ele então foi embora. O propósito da Bíblia. Qual o propósito da Bíblia? A declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal é o quê? Qual o propósito? Pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. O homem, ele é convencido do seu pecado pelo Espírito Santo. Mas de que forma o homem pode ser convencido do seu erro, do seu pecado? Quando alguém lhe fala a palavra de Deus. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. De que forma o homem pode se comportar na sociedade de forma que agrade a Deus, onde está escrito na palavra de Deus. Os códigos morais usados pelo próprio homem para estabelecer as leis são tirados da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o poder de Deus. Ratifica-se ainda que a moral bíblica não se relativiza, pois os seus valores são absolutos, são verdadeiros, não podem ser consertados, porque a Bíblia, ela já nos traz uma mensagem plena, uma mensagem completa. Nessa compreensão, a Bíblia então é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Deus revela a sua vontade na Bíblia Sagrada. Não precisamos das ideias dos homens, não precisamos de ideologias humanas, não precisamos de um outro livro. Nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia Sagrada, e para entender precisamos da iluminação do Espírito Santo. Dessa forma, então, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. A igreja não pode negociar pregar o evangelho. A igreja não pode negociar falar a verdade que está registrada na Bíblia Sagrada. Não há negociação com a igreja. A igreja sempre fala daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e pode provar. 1 Timóteo 15 nos diz: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para julgar. Jesus disse: eu não vim para julgar, mas a própria palavra julga os homens. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse Paulo. Ele disse: dos quais eu sou o principal. As Escrituras são de origem divina. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, qual a sua origem? Vem de Deus. Deus se deu a conhecer por meio da história, por meio do universo, por meio da humanidade de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é o que? É confirmada por evidências internas e externas.
A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Isso foi o que nós estudamos hoje na nossa primeira lição do ano de 2022, do primeiro trimestre. Quero desejar a você um feliz ano novo, que Deus possa abençoar e continuar abençoando a sua vida, para que você tenha sempre graça de estudar a palavra de Deus e andar conforme assim o Senhor quer que nós andemos, agradando a Ele até o final, quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, ou quando nós passarmos dessa vida para outra, passamos então servindo a Cristo, o nosso Senhor. O teólogo Antônio Gilberto, já de saudosa memória, escreveu que o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, quando nós aqui estaremos estudando a palavra de Deus na escola bíblica dominical.